Vamos mergulhar numa autêntica obra-prima de 1948, um filme de Vittorio De Sica que, acreditem, mais de 75 anos depois, continua a dar que falar. E com razão. Olhem, para começar, acho que esta citação diz tudo, não é? Pode ser em qualquer lugar e continuaria a ser tão poderoso e tão real. É exatamente isto. É este apelo universal e intemporal que vamos tentar perceber hoje. Então, qual é a história? Bem, a premissa é de uma simplicidade quase brutal. Temos um homem, o António Ricci, que depois de muito tempo finalmente arranja um trabalho. Um trabalho que pode ser a salvação para a família dele. A única coisa que ele precisa? Uma bicicleta. Só que essa bicicleta é roubada. E com ela vai-se toda a esperança, todo o futuro. E é aqui que fica a pergunta, certo? Como é que uma história tão básica se transforma num dos maiores filmes de todos os tempos? É isso que vamos tentar desvendar. Ok, vamos por partes. O primeiro segredo, a primeira camada de genialidades, está mesmo na história. Na sua escala humana, tão íntima. É por aqui que temos de começar. Então, vejam bem como tudo se desenrola. Primeiro, um fio de esperança. Depois de uma eternidade desempregado, aparece uma oferta de trabalho. Para isso acontecer, a mulher dele, a Maria, tem de fazer um sacrifício enorme, penhorar os lençóis da cama, a última coisa de valor que eles tinham, só para recuperar a bicicleta. E lá vai o António, no seu primeiro dia, todo contente, a colar cartazes do filme Gilda, com a Rita Hayworth. É quase um vislumbre de um outro mundo, um mundo de fantasia. E é nesse preciso momento que a realidade lhe cai em cima. A bicicleta desaparece. E com ela, o futuro da família inteira. E o que segue? Bem, não é só a procura de uma bicicleta. É muito mais do que isso. É uma viagem pela Roma do pós-guerra, uma cidade que parece completamente indiferente ao sofrimento de um homem. As instituições, quer seja a polícia, a igreja, ninguém quer saber ou então não podem fazer nada. No fundo, são só ele e o filho, o pequeno Bruno, sozinhos contra o mundo. E tudo isto leva-nos ao clímax, um momento de uma crise moral profundíssima. O António, completamente desesperado, chega ao ponto de tentar ele próprio roubar uma bicicleta. E, claro, é apanhado, humilhado, à frente do próprio filho. É devastador. A vítima transforma-se no agressor e o ciclo trágico da pobreza fecha-se. É, sem exagero, um dos finais mais duros e mais marcantes de toda a história do cinema. Pronto, agora vamos ter de dar um passo atrás. Porque, para percebermos mesmo Ladrões de Bicicletas, temos de perceber o movimento de onde ele nasceu. E o que era, afinal, este neorrealismo italiano? Basicamente, foi uma reação. Uma reação contra o cinema todo polido, todo nacionalista da era fascista. Os realizadores disseram basta. Foram para a rua filmar em locais a sério, com pessoas a sério, atores não profissionais, para contar histórias autênticas sobre a vida real. E o contexto aqui é tudo mesmo. O filme sai em dezembro de 1948. Isto não era só uma história inventada. Era um espelho do caos social, político e económico que se vivia em Itália. Pensa nisto. Era uma nação a tentar literalmente reerguer-se das cinzas da guerra e de 20 anos de fascismo. O mais curioso é que o próprio filme nos dá uma metáfora perfeita para isto. Lembram-se do cartaz que o António está a colar? É da Rita Hayworth, um ícone de Hollywood, um símbolo de fantasia. O que De Sica está a fazer aqui é genial. Está a pôr lado a lado o escapismo de Hollywood e a realidade nua e crua da vida em Roma. Mas como é que ele conseguiu isto? Como é que o Vittorio De Sica nos faz sentir que aquilo é tão real? Vamos espreitar as técnicas que ele levou. O segredo estava no que podemos chamar o kit de ferramentas do neorrealismo. Primeiro, em vez de estrelas de cinema, De Sica foi buscar um operário, Lamberto Maggiorani, para ser o protagonista. Depois, nada de estúdios. Filmou tudo nas ruas, no caos de Roma. E, finalmente, usou luz natural, o que dá aquele ar quase de documentário. Uma autenticidade que simplesmente não se consegue fingir. E o resultado é exatamente o que diz aqui o cineasta Charles Burnett. Os seus rostos são tão expressivos, parecem estar a interpretar-se a si mesmos. É isto. Ao usar pessoas comuns, De Sica conseguiu captar uma humanidade, uma verdade naqueles rostos que talvez um ator profissional, por muito bom que fosse, nunca conseguiria replicar. Mas, atenção, não pensem que isto era só ligar a câmara e filmar o que acontecia. Nada disso. O neorrealismo era uma escolha artística muito consciente. Há aqui uma história fantástica de que o De Sica tinha controle sobre os semáforos de um cruzamento em Roma só para conseguir orquestrar a multidão exatamente como queria para a cena final. Quer dizer, isto é arte pura, não é um mero caso. O que nos leva então à grande questão final. Por que é que este filme, que é tão específico de um tempo e de um lugar, continua a ser tão importante, tão vital hoje em dia? Bem, para termos uma ideia do impacto, pensem nisto. Logo em 1952, na primeiríssima votação de críticos da famosa revista Sight and Sound,
Ladrões de Bicicletas foi eleito o melhor filme de todos os tempos. Não foi o segundo nem o terceiro, foi o número 1. O impacto foi imediato e avassalador. E a razão pela qual ainda hoje nos toca tanto está nos seus temas, que são completamente universais. O filme é muito maior do que a Itália do pós-guerra. É sobre a luta pela dignidade, é sobre o que a pobreza pode fazer a uma pessoa. E talvez, acima de tudo, é sobre aquele laço inquebrável entre um pai e um filho, que resiste mesmo quando tudo à volta parece estar a ruir. O grande crítico de cinema francês André Bazin resumiu isto na perfeição. Ele disse: no mundo em que este operário vive, os pobres devem roubar uns dos outros para sobreviver. E é isto que é tão forte no filme. Não há aqui um vilão de bigode a torcer. Há apenas pessoas desesperadas, presas num sistema que as força a lutar umas contra as outras. E esta é a pergunta poderosa que o filme nos deixa a remoer. No mundo que parece indiferente às nossas lutas, quando o sistema nos falha e a esperança quase desaparece, o que é que significa, afinal, sermos humanos? Ladrões de Bicicletas não nos dá respostas fáceis, e é precisamente por isso que, tantas décadas depois, continua a ser uma obra de cinema absolutamente essencial.